alegria no meu coração de estar aqui, revendo muita gente especial que eu conheço de longa data, e meu querido aqui, então muita gente especial, a alegria e gratidão no meu coração. Para mim é uma honra, e eu venho com profundo temor e tremor, que o pastor de vocês pensa em um dos homens que mais tem me abençoado, e é o pastor de vocês. Pensa, por que ele é um homem tão próspero? Eu estou para ver alguém tão generoso como o pastor de vocês, né? Eu não me lembro de um aniversário, de um final de ano, de algum tipo de homenagem que lá na comunidade vão fazer para mim, que de repente ele não aparece por lá. E por isso, ele, sua casa, suas filhas são extremamente abençoados, né? Esse blazer que eu estou usando, inclusive, foi ele que me deu, né? Meu pai, aquele marronzinho, meu pai tomou posse, né? Eu usei tanto, ficou tão surrado, falei assim, puxa, já usei demais. Aí meu pai, não, eu quero para mim. Eu falei, não, pai, já está usado demais, eu ganhei do Josimar, veio lá dos Estados Unidos, lembra que você trouxe? Eu falei, não, deixa para mim. Se não serve para ninguém, serve para mim. Eu falei, então, tá bom. Então, eu sou muito grato a Deus. Pastor Josimar, pastora Marisa, são amigos chegados como irmãos. Há muita gratidão no meu coração. Hoje eu trago aqui meu futuro dentista, minha futura fisioterapeuta, quando eu ficar velho em Cocoroco, filha. Mas eu queria que ficasse de pé, nem todos vocês conhecem. Mas assim, eu estou para ver um mendigo em São Mateus que não conhece o Arthur, que já não tenha comido, rachado uma marmitex com ele. Então, há tanta gratidão no meu coração, porque pense em alguém, né? Ele passou 20 dias fazendo compra nos Estados Unidos. Aí ele precisou só de 20 dias no Brasil com os dingos para dar tudo que ele comprou. Falei, Senhor, dá para o seu pai, filho. Para ele você poderia ter dado Pernambucana, Riachuelo, mas não que você trouxe de lá de fora. Mas há tanta alegria, há uma característica por isso que a gente valoriza tanto a questão do nome. Arthur significa nobre e generoso. E ele tem sido assim, e Deus tem presenteado ele e toda a nossa casa com a Julinha, né? E tem sido um presente. Está também o Davi, né? Matador de Golias. Fica de pé, Davi. Está o Davi, a Milena, um presente exagerado de Deus para o Davi, que não merecia, mas Deus dá sempre aquilo que a gente não merece, né? E há tanta gratidão no nosso coração pelo Davi. E essa mocinha aqui, Deus cegou os olhos. O juiz disse que ela casou comigo por interesse no sobrenome, Dona Maria. Que ela falou assim, você está casando com um homem que tem um sobrenome moço, para você ser uma mocinha a vida toda, né? Queria que ficasse de pé. Então, alegria e gratidão. É difícil, viu, irmãos? É que a Marisa chantageou ela, falou, nunca mais vou dar um bolo para você de presente, se você não for junto. Então, alegria no meu coração de estar aí hoje. Hoje eu estou com a família completa. Gratidão no meu coração. Obrigado. Vamos lá, chega de prós. Quantos vieram ouvir a voz de Deus? Não, eu não quero que você fale amém. É um jargão muito crentez, né? Então, a hora que eu perguntar quantos vieram ouvir a voz de Deus, eu quero que você grite, eu vim, tá bom? Quantos vieram ouvir a voz de Deus? Quantos vieram ouvir a voz de Deus? Então, é com essa expectativa que eu venho aqui. Por mais amigo que seja, do meu querido Josimar e da Marisa e de muitos de vocês. Eu não tenho interesse nenhum em agradar vocês. Não mesmo, eu falo isso com profundo temor e tremor. Talvez alguns de vocês nunca mais falem comigo. Talvez alguns de vocês nunca mais me cumprimentem. Mas, irmãos, eu tenho uma responsabilidade diante de Deus. De falar aquilo que Ele quer e não aquilo que eu programei falar com vocês. Então, eu venho e eu queria que você recebesse tudo que Deus vai falar conosco hoje, como vindo do coração de Deus. Porque essa é a nossa função como pregadores. Marli, preparar o homem para a vida e para a morte.
Olha só que responsabilidade, Fernanda. Nós temos a responsabilidade de preparar o povo de Deus para a vida e para a morte. Saindo daqui, mais no finalzinho da tarde, eu tenho um velório para fazer. De alguém que estava bem pouco tempo sentando e comendo junto com a gente. Então, e depois de ir lá do velório, tem o culto da noite. E tenho que visitar um menino que com 20 anos... está com câncer, com mais de 20 pontos de câncer em todo o seu corpo. Então eu e você precisamos aqui, a cada domingo, a cada reunião de célula, a cada encontro, nós não estamos numa casa de espetáculo, irmãos. Vocês não vieram aqui para medir a minha performance, se eu vou falar bonito ou não, se o som estava legal ou não, se o ambiente, se o ar-condicionado. Eu não tenho este interesse, e muito menos o pastor Josimar e a pastora Marisa, de querer proporcionar a você um período de 1, 2 horas agradáveis. Porque o evangelho, muitas vezes, irmãos, vai confrontar a gente. Vocês acham que tentaram matar Jesus e matavam os profetas? Por quê? Porque eles recebiam elogios? Não, irmãos. Porque eles eram confrontadores. O evangelho confronta a gente. Amém? Quantos vieram ouvir a voz de Deus? Diga para o seu irmão assim, eu já falei isso na última vez, mas vou repetir, porque um monte de vocês, quando eu vim a última vez, estavam tudo viajando, que era a época de Natal e Ano Novo. Aí eu preguei só para uns gatos pingados aqui. Então vamos repetir algumas coisas que são importantes e faz parte, baiano, da essência do evangelho. Diga para o seu irmão, eu não sei, diga para quem está pertinho, se você merece uma casa nova, se você merece um carro novo, se você merece ser promovido, eu não sei se você merece ganhar na Mega Sena. Oh. Tem alguns, ai pastor, você descobriu que eu choquei. Ó, evita comigo de novo assim, eu não sei se você merece essas coisas. Mas uma coisa, eu tenho convicção, que você merece ir para o quinto dos infernos. Falei alguma heresia, irmãos? Falei alguma heresia? Falei alguma coisa não bíblica? Essa é a questão do evangelho, irmãos. Porque o evangelho confronta aquilo que o homem gosta de ouvir. O que o homem gosta de ouvir, você vai receber uma casa nova, um carro novo, uma promoção nova. Você vai receber, e entenda isso, o evangelho nos prepara para a vida na terra e para a vida nos céus. Para as duas coisas o evangelho nos prepara. Agora está aqui algo maravilhoso e poderoso, irmãos. Nós estamos aqui nesta manhã reunidos por causa da maravilhosa graça do Senhor. Você não está aqui porque você é um bom pai. Você não está aqui porque você é um bom funcionário. Você não está aqui porque você fez um pão na chapa para a esposa, para o marido. Você não está aqui porque você é o amiguinho do pastor. Você não está aqui porque você foi eleito o melhor funcionário da sua empresa. Porque a sua mãe diz que você é o melhor filho que ela já teve. Não! Você só está aqui por causa de algo chamado graça do Senhor. E quando a gente entende isso, nós acordamos felizes, Márcio. Porque a gente entende que não é por aquilo que eu faço, é por aquilo que Ele fez. Entenda, irmãos, isso parece ser simples, mas não é simples. Senão a gente, não adianta eu entrar aqui, em primeiro, já pode ir abrindo aí, 2 Coríntios capítulo 5. Não adianta eu dar sequência, se você não entender. Repita comigo assim, eu acordei hoje. Pode falar, eu acordei hoje. Merecendo ir para o quinto dos infernos. Ai, pastor, eu não vou repetir isso. Repetindo ou não é o que aconteceu com você. Não me importa se você vai repetir ou não. Você acordou hoje merecendo ir para o quinto dos infernos. Por que você não foi? Por aquilo que você fez? Não. Porque, Alexandre, a maravilhosa graça do Senhor me alcançou.
E o dia que eu perder a sombra do Onipotente, disse Davi, uma coisa peço ao Senhor, que eu sempre habite na sua casa. Senhor, pequei contra ti, mas uma coisa eu peço: nunca retires de mim a tua presença e a alegria da tua salvação. Ele não pediu para, Senhor, nunca me tire o reino, nunca me tire o título de rei, mas ele pediu, Senhor, nunca removas de mim a alegria da salvação. Não foi a oração de Saul. Saul morreu como rei, irmãos. Mas a Bíblia diz que ele não havia percebido que o espírito havia sido removido dele. Tem coisa, irmãos, que a gente não vai perder. Sabe por quê? Porque a gente valoriza tanto. Saul morreu com aquilo que ele valorizava. Morreu sendo rico, morreu sendo rei. Davi perdeu a riqueza, perdeu o título, mas por causa da presença, Deus o abençoou dobradamente. E até hoje nós mencionamos o homem segundo o coração de Deus. Então, como eu e você, porque isso é salvador, irmãos. Eu já fui em tanto aniversário, minha família já tanta coisa, agora não fazem mais, né? Que eu chego e ninguém faz mais. Mas assim, já fui em tanto aniversário. O Márcio merece um carro, o Marcelo merece aquela casa, você merece. Não, irmãos, a gente não merece nada. É tudo a graça do Senhor. Se não fosse o amor de Deus, onde estaria eu? Não vi outro amor maior do que o amor do Salvador. Amém? Vocês não conhecem essa música. Amém? 2 Coríntios capítulo 5. E nós vamos aqui, eu estou pregando a respeito da carta de Paulo à igreja de Corinto desde janeiro. E não sei quando é que eu vou acabar. Mas chegamos agora em 2 Coríntios capítulo 5, e que tudo que foi escrito, Deus sabia que eu e você estaríamos aqui. Então, como uma coisa é ler, repita comigo assim, o meu pai não quer que eu leia a Bíblia. Parece outra heresia, né? Eu gosto de cutucar você. Lá, diga assim, o meu pai não quer que eu leia a Bíblia. Ele quer que eu coma a Bíblia. Uma coisa é ler, irmãos, a gente lê um monte de coisa. Outra coisa é a gente comer as Escrituras. Comer, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E como a gente às vezes passa batido por coisas que parecem ser simples, mas é na coisinha simples que habita tanta riqueza. Vamos lá. 2 Coríntios capítulo 5, e eu vou pregar aqui aquilo que eu estou ministrando, porque vocês não são diferentes de mim, nem diferentes da comunidade de São Mateus. As nossas necessidades são as mesmas. 2 Coríntios capítulo 5, diz lá, aí você mantém quem aqui vai aparecer o texto também? Vai aparecer aqui, Felipe? Não? Só atrás? Vai aparecer aqui? Se puder segurar para mim aqui o texto, e aí mantém, eu vou falando, mantém no versículo que eu estiver. 2 Coríntios capítulo 5, verso 16. Assim que nós, verso 16, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Vamos dar uma paradinha aqui. O que isso ensina para mim e para você? Daqui por diante, repita comigo assim, a minha vida precisa ser constituída de muitos momentos em que eu vou repetir, daqui por diante. Como eu mencionava lá, eu me lembrei quando era pititico, irmãos. Eu era do tamanho do Aureliano. Conhece o pastor José Aureliano lá, pai da Marissa? E Aureliano, eu era um toquinho de gente assim. E o pastor fez o desafio, quem quer entregar a sua vida para Jesus. Ele olhou para a igreja, uma igreja um pouco menor do que essa. E aí eu levantei a mão, mas eu tinha 6 aninhos de idade. E aí o pastor, ninguém quer entregar. E eu sentado assim no primeiro banco, eu levantei a mão. E aí ninguém quer entregar, e ninguém quer entregar, eu falei, eu sou ninguém,
E eu estou lá mexendo a mão, aí até que alguém gritou, o filho do missionário, ele está entregando, aí ele olhou, já que os adultos não querem, Jesus disse, deixa vir os pequeninos. Mal sabia ele que eu, com 6 anos de idade, eu tinha visto Jesus presencialmente naquele culto, olhar para mim e dizer, eu te chamei, vem, porque você é propriedade minha. E por isso lá nós valorizamos tanto a questão do evangelismo de criança, porque eu era criança, mas aquele dia mudou muita coisa na minha vida. 6 aninhos, mas daqui em diante algo aconteceu. E na nossa igreja, quando eu era petitico, tinha uma música que a gente cantava assim, foi num domingo que alguém me tocou, foi num domingo. Ah, tem uns veiacos aqui, ó. Foi num domingo que alguém me tocou, eu sei que foi o meu Senhor, né? E a gente fazia toda uma festa, porque a gente se lembrava, irmãos, como eu e você precisamos fazer festa, de dia que nós tivemos encontros poderosos com Deus, que mudaram a nossa vida. Por quê? Porque toda vez que um homem tem um encontro com Deus, algo tem que mudar, na sua casa, na sua família, nos seus pensamentos, nas suas atitudes. Ele muda como pai, ele muda como filho, ele muda como patrão, ele muda como servo, mas todo encontro com Jesus promove mudanças, amém? Você lembra quando você teve um encontro com Jesus? Mas na música também a gente cantava lá, foi algum dia, porque tem uns irmãos aí que não lembram, né? Mas tudo bem, a gente cantava, foi algum dia que alguém me tocou, foi algum dia que alguém me tocou, foi algum dia que alguém me tocou, eu sei que foi o meu Senhor. Aplauda ao Senhor pelo dia que Ele encontrou você. Repita comigo assim, quando eu tenho um encontro com Deus, alguma coisa muda na minha vida. Você acredita nisso? Quem tem mais de 10 anos de batismo, fique de pé. Quem tem mais de 10 anos. Olhe para mim aqui. Mais de 10 anos de convertido. Mais de 10 anos de batismo. Olhe para mim, eu falo com coração de pai. Volta aqui, não vim para agradar nenhum de vocês. Não tem interesse nenhum, não vim querer vender CD, não vim por causa de oferta. Eu vim aqui para ser boca de Deus para a sua vida. Os que estão de pé são os que mais dão trabalho para Deus. E eu falo isso com profundo temor e tremor, sabe por quê? Porque vocês são aqueles que o coração é vitimado por um vírus chamado, eu já sei tudo. Já ouvi isso. Já conheço. Os que estão de pé são os mais resistentes à mudança. Quantos vieram ouvir a voz de Deus? Irmãos, insisto novamente, não vim aqui querendo seguidores. Se desarme para Deus. Seja uma pessoa, por isso que Jesus disse assim, aquele que não chegar a mim como uma criança. A criança está aberta para o novo. O carro velho precisa de um motor novo. Mas o carro novo não pode ter motor velho. Nós precisamos vir com fome e sede. Sabe qual é o problema? Quem passou de 10 anos, muitas vezes, pastora Marisa, vem por causa de tabela. Vem porque domingo é dia de ir para a igreja. E não com tenho fome e sede de ouvir a voz de Deus. Fala que o teu servo ouve. Como eu e você nunca podemos, irmãos, eu sou filho de missionário, e como eu tenho lutado contra Marli, meu maior inimigo sou eu mesmo.
como livros, como livros, como livros, como mensagens. E se eu não tomar cuidado, isso se torna, Fábio, o meu maior inimigo. Porque quando o homem se torna sábio aos seus próprios olhos, começou a sua ruína e a sua destruição. Como eu e você precisamos, irmãos, a cada manhã eu te buscarei, dizendo: Senhor, fala que o teu servo ouve. Senhor, tem tanta coisa que eu acho certo, tem tanta coisa que eu discordo, mas Senhor, a despeito daquilo que eu acho, a despeito daquilo que eu penso, fala que o teu servo ouve. Amém. Vigie o coração de vocês. Vigie o conhecimento de vocês. Vigie para que a força de vocês não se torne a maior fraqueza de vocês. Os maiores hereges não eram homens indoutos. Os maiores hereges, os maiores perseguidores, os homens que crucificaram a Jesus, os homens que crucificaram e que mataram os profetas, não eram homens indoutos, eram homens profundamente conhecedores e religiosos. Que Deus não encontre em nós, viu, irmãos, este coração rebelde, este coração armado, que nós sejamos como crianças, dizendo: Senhor, trata comigo, fala, eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Diga ao seu irmão assim: ô vaso, pode sentar. Diga para ele assim: ô vaso, pode sentar. Sequência do texto, que ninguém, daqui por diante, todo encontro com Jesus promove alguma mudança. Agora, o que é que Paulo está tratando? De qual mudança aqui? A ninguém mais conhecemos segundo a carne. O que isso está querendo dizer para mim e para vocês, que a partir de agora eu não olho para as pessoas na ótica que todo mundo olha. Eu agora olho numa ótica espiritual. Aquele que nasce da carne é carne, aquele que nasce do espírito é espírito. Antigamente eu olhava para todo mundo numa ótica carnal. Deus tomou, fez, vai chegar seu dia. Ei, você vai deixar isso passar batido? Você não vai fazer nada? Ei, você está vendo o que ela falou? Você está vendo o que ele fez? E aí, vai fazer alguma coisa? Deixa eu contar um negócio pra você. Você está olhando o Alex desse jeito? Eu sei de uns negócios do Alex. Irmãos, olha a incoerência. E eu vou precisar resumir algumas coisas, senão eu não vou conseguir chegar onde eu quero. A sequência do texto vai falar de que Deus faz novas todas as coisas. Nós somos os que mais pregamos, Mateus, que Cristo faz novas todas as coisas. Todavia, Pedro, nós somos os que menos acreditamos que as pessoas mudaram. Quando vieram ouvir a voz de Deus? Como eu e você precisamos tomar cuidado com essa incoerência. Porque nós pregamos que Deus faz tudo novo na vida de todo mundo, mas quando chega no nosso calo, a gente não acredita que a pessoa mudou, Marcelo. A gente não acredita que ela possa ter melhorado. E por isso o texto diz que daqui em diante, eu decido olhar as pessoas. Ouça aqui, repita comigo assim: o homem olha para o homem como ele está. Mas Jesus não olha como eu estou. Jesus olha como eu estarei. Você não entendeu? Você não entendeu isto? Tem tanta casta aqui, irmãos. Nós somos, irmãos,
bons fiscais. E Deus não está à procura de fiscais, Deus está à procura, a sequência do texto, de homens reconciliadores. O texto diz, e foi o tema da mensagem da semana passada, que nós somos chamados para sermos reconciliadores e embaixadores. O que é ser um reconciliador? Aí a gente vai para Malaquias, que o Espírito do Senhor nos últimos dias reconciliaria os pais com os filhos e os filhos com os pais. E não é só isso, além de reconciliar o homem com Deus, nós também precisamos, como reconciliadores, Marili, reconciliar os homens com os homens. O texto de Malaquias está falando de homens com homens. Vem Jesus e bate que a gente tem que amar o próximo. Por quê? Porque quem é mais difícil da gente reconciliar? A gente se reconciliar com os ucranianos, a gente se reconciliar com os venezuelanos, não. A gente se reconciliar com os santistas, não, que vá. Não! Com quem é difícil da gente reconciliar, irmãos? Com quem come junto com a gente na mesa. Mas Jesus está dizendo que daqui por diante, nós vamos olhar as pessoas, não como elas estão. Nós vamos olhar para elas como elas estarão, Nathalie. Irmãos, ou a gente começa a enxergar daqui por diante as pessoas, eu decido enxergar. O homem olha como ele está, mas Jesus olha como eles estarão, irmãos. Quem era Paulo, irmãos? Um assassino, um xiita. Trazendo para a modernidade de hoje, Paulo era um terrorista que matava em nome da sua fé e da sua religião. Um homem que não levava desaforo para casa. Este era Paulo. O que é? Está brincando com a minha religião? Você vai ver o que você vai tomar na cabeça. Este era Paulo. Mas quando Jesus tem um encontro com Paulo, ele cai por terra, olha para Paulo não como Paulo está, mas olha para Paulo como ele estará. Um homem salvo e remido pelo sangue do Cordeiro. Um dia eu vou te usar para alcançar muita gente. Irmãos, nós estamos brincando muitas vezes de igreja, irmãos. A gente tem dificuldade de se reconciliar entre os irmãos, porque a gente quer perdoar elogio. Você diz, fala que eu estou magrinho, fala. Obrigado, são seus olhos. Quando o homem é santo, tudo é santo, entendeu? Me chama de São Paulino. Para com isso. A gente quer perdoar elogio, irmãos. Agora quando agride a gente, mente e me agride feio, me xinga de corintiano. Aí você pegou pesado, hein? Irmãos, olha para mim aqui. Quantos vieram ouvir a voz de Deus? Diga assim, eu fui chamado. Não é para perdoar ofensas. Desculpe. Eu fui chamado. Não para perdoar elogios. Eu fui chamado para perdoar traições, ofensas e agressões. Porque Deus me chamou para reconciliar tudo que está desligado. Eu vou ligar na terra. Aquilo que eu ligar nos céus será ligado na terra. A gente está querendo ligar no céu, mas o que a gente quer ligar no céu tem uns negócios que Deus olha e fala, mas que bando de criança, que bando de menino. O que Deus quer ligar na terra, irmãos? Ai, Deus quer ligar aqui, dedinho. Carro novo, pim, promoção, pim, né? O que Deus quer ligar na terra, irmãos? Aqueles que se desligaram por causa de opiniões, por causa de brigas e contendas. Tem pai que não fala com filho, tem filho que não fala com mãe, tem irmãos que não se falam, e é tudo sentado, e às vezes no mesmo banco da igreja, irmãos, que a gente não se conversa, irmão. Eu fui pregar em uma igreja,
aonde era época política. Lembra, amor? Era lá não era lá não era direita e esquerda, lá era o partido do jacarés e o partido do cachorro, se eu não me engano. Era dois partidos, jacaré e cachorro. Aí o que ocorre? Os jacarés não conversavam com os cachorros, e nem os cachorros conversavam, mas dentro da mesma igreja. Dentro da mesma igreja, eles não se conversavam entre eles. Tal era a rincha política, os desafetos deles por causa de questões políticas. Irmãos, daqui por diante, eu decido olhar para as pessoas, não com a carne, mas eu olho com o Espírito. Irmãos, as pessoas vão pisar na bola com você. Repita comigo: entra mais um na fila, que vai me trair, que vai me ofender, que vai me agredir, que vai querer tirar o que é meu. Todavia, eu decido, a partir de hoje, daqui em diante, não olhar com o olho da carne. Eu decido olhar como Jesus olha, olhar pelo Espírito. Como é que eu olho pelo Espírito? Irmãos, eu enxergo como elas são agora, a nova identidade dela. Qual é a nossa nova identidade, irmãos? Tem coisa que precisa ser trabalhada na minha vida, tem coisa que precisa ser trabalhada na sua vida, mas ouça que você é olhado, você é enxergado pelos céus, não como você está hoje, mas Deus olha para você como você estará até Deus dizer: obra concluída. E isto nós precisamos ser o reflexo de Jesus aqui na terra, irmãos. Nós precisamos ser a expressão de Jesus entre os homens. E como que a gente traz o reino para a terra? Quando a gente começa a viver como Jesus vive. 12 o quê? 12... Tinha Santista, quando não tinha São Paulino lá, entre os discípulos de Jesus. Mas lá, tinha lá, irmãos, 12 que era um pior que o outro. Agora, olha, presta atenção, quando vieram ouvir a voz de Deus. Se você perguntar para qualquer um especialista em comportamento, se tem algum psicólogo ou terapeuta aqui, ele vai dizer para você que dos 12, o melhor, mais capaz, mais hábil, mais inteligente. E aquela série The Chosen mostra isso, não sei quantos estão assistindo, ou já assistiram. Que quando você assiste o The Chosen, você se apaixona por Judas. Ele é amigão, ele é coerente, e eles estão seguindo exatamente o que a Bíblia diz. Ele era o mais inteligente, ele era capaz na negociação, ele resolvia conflitos entre os outros. Repita comigo: eu preciso tomar cuidado com as minhas habilidades, porque eu preciso me lembrar que eu mereço ir para o quinto dos infernos. Ai, pastor, de novo, porque isso ressalta a graça, irmãos. Quando eu acordo me lembrando que eu não sou nada, mas é Ele que é tudo em mim e através de mim. Não é por aquilo que eu faço, não é uma questão de desempenho, não é uma questão de performance, é uma questão de quanto eu mais me acho, quanto eu me sinto. Não, é quanto mais cheio eu estou dele. Quanto mais cheio eu estou dele, mais indigno eu me sinto, mais não merecedor eu me sinto, e mais ele é exaltado e glorificado. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Aplauda ele por isso, glória! Quando eu acordo dizendo: este é o dia que o Senhor fez. Mas eu mereço esse dia. Você não sabe o quanto eu ralei ontem. Você não sabe o trabalho que eu tive ontem. Não é por causa do que eu fiz ontem. Este é o dia
que o Senhor fez. Me alegrarei e celebrarei. Irmãos, como eu preciso acordar todos os dias sabendo que eu merecia ir para o quinto. Mas eu não vou para o quinto, eu vou para o céu. Eu vou morar no céu, eu vou morar no céu, lá na cidade santa, eu vou morar no céu, no caminhão do vô. No caminhão do vô, para a cidade santa, no caminhão do vô. Irmãos, como a gente precisa se alegrar, preparados para a vida e preparados para a morte. Por que para a morte? O capítulo 5 fala a respeito do tribunal de Cristo. Tem coisa que você vai fazer na terra e receber na terra. Mas tem muita coisa, irmãos, que você vai fazer na terra e não vai receber na terra. Mas sabe a minha alegria? Que eu não estou pensando em ir embora na terra, eu estou pensando no tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo é: ninguém nunca me venceu e me vencerá no dar. Se você fez para mim, naquele grande dia, eu te darei a recompensa. Não será o Josimar, não será a Sandra, não será Carlos Alberto. Os olhos do Senhor. Você esperou de homem, e é por isso que os homens, alguns vamos receber recompensa, elogios e cargos e funções de homens. Mas tem aquele, irmãos, que não fez por causa do homem, ele fez por causa dele. Alguns homens valorizaram, outros homens não valorizaram, mas naquele, quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar e ele vem. Irmãos, como eu e você precisamos. Eu estou servindo a minha esposa, não é por causa dela, é por causa dele. Eu cheguei mais cedo para arrumar a cadeira, foi por causa do Josimar. Então do Josimar você vai ser elogiado. E ficou aqui, fez aqui e ficou aqui. Mas eu não fiz por causa do Josimar. Eu não arrumei, eu não organizei, eu não limpei, eu não pintei, eu não dei o meu dízimo, eu não dei a minha oferta. Não, não, não. Senhor, é por causa de ti, Senhor. O Senhor sabe quanto me custa. Olha, eu acordei cedo a semana inteira e agora tenho que acordar cedo no domingo. Mas Senhor, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Quando eu tenho esse entendimento que um dia eu estarei no tribunal de Cristo, diga assim: eu preciso fazer tudo com interesse. Ai não, pastor, a gente tem que fazer sem interesse. Não, mas tem que ter no interesse correto. Não é para receber dos homens, mas é para receber de Deus. Senhor, minha esposa não viu, o marido não viu, meu filho não viu, o patrão não viu. Mas Senhor, os teus olhos estão sobre os que te amam e os que te servem. Eles talvez nunca percebam e nunca nem saibam que eu fiz. Mas o Senhor naquele grande dia vai. Quando terminar esta vida e lá no céu eu chegar, haverá uma multidão de irmãos. Jurassic Park está tudo aqui no meinho, aqui, ó. E esperando para me abraçar. E perguntarão a uma voz: conta-nos como você, irmão, venceu e chegou aqui. E falarei e cantarei a Jesus que me amou e que por este pecador a si mesmo se entregou. Foi graça, graça, superabundante graça. Foi pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. Quando a gente começa a entender, irmãos, a poderosa graça do Senhor, enquanto a banda vem para cá. Quando a gente começa a entender a graça do Senhor, e a gente começa a entender
Alguém aqui acredita, não levanta a mão não, só pensa. Alguém aqui acredita em extraterrestre? Se você não acredita, eu quero assustar você. Porque você está diante de um extraterrestre. Eu não sou deste mundo mais. Daqui por diante, eu recebi cidadania celestial. Capítulo 5 diz que agora, irmãos, além de reconciliadores, eu agora me tornei embaixador. O que é ser um embaixador? Depois lá na sua casa. Agora não, hein? Mas se você jogar lá no chat GPT, se você jogar lá no Google, o que é que eu preciso fazer para me tornar um embaixador? Você vai ficar assustado com a quantidade de pré-requisitos para se tornar um embaixador. Ele tem que ser um homem absurdamente fora da curva, inteligente, capaz de negociar, de uma família nobre. Tem que passar, barro branco lá, do exército lá, né, que é o máximo lá. Tem que passar na academia barro branco. Não consegue entrar para ser um embaixador sem mais de 20 anos de carreira comprovada. E sendo graduado a cada 5 anos. Para um dia se tornar embaixador. Irmãos, repita comigo, o que a Bíblia diz é verdade. Pode ser aquilo que eu não creio e nem o que eu experimento. Mas entre o que eu creio e o que eu experimento, presta para mim aqui, por favor. Repita comigo, a palavra de Deus está acima do que eu creio e do que eu experimento. Porque o que Deus fala é verdade. Irmãos, vocês cantam aquela Eu Me Encontrei com Jesus? Do David Marr? Eu me encontrei com Jesus e sua luz. Mas deixa eu dizer uma coisa aqui, Deixa eu falar algo aqui. Daqui por diante, depois que ele teve um encontro, deixa os irmãos se virar lá. Olha para mim aqui. Deus não quer saber a sua origem, não quer saber o que você fez no passado. Paulo, o que é que você fez no passado? Pedrão, o que é que você fez no passado? Billy Graham, o que é que você fez? O Inglesworth, o que você fez? Catherine Kuhlman, o que você fez? Maria Éter, o que você fez? Senhor, eu fiz tanta coisa terrível. Mas um dia, eu me encontrei com Jesus. Não, mantenha a mão levantada, o encontro aqui. E depois daquele dia, os homens precisam de 20 anos, de 50 mil diplomas e graduações. A Bíblia diz que naquele dia, o selo do Espírito Santo veio. E a partir de agora, ele se tornou embaixador de Cristo. Ele perdeu a cidadania da terra, mudou de país. A Bíblia diz que ele mudou de reino. Ele pertencia ao reino das trevas. Agora, ele faz parte do reino da luz. E você sabe o que é ser um embaixador? Agora, quem mexe com ele, mexe com a nação dele. Porque ele não representa a família dele, ele representa uma nação. Ele agora, embora esteja no Brasil, os pés no Brasil, o corpo no Brasil, a Bíblia diz que ele agora já é cidadão celestial. Para não cansar o braço aqui, segura aqui, Repita comigo assim: eu faço parte de uma igreja que acredita na tricotomia bíblica. Olha que coisa poderosa. Ele está com esse corpinho.
Mas a Bíblia diz que quando ele morrer, um dia, Deus vai restaurar uma parte dele chamada corpo. Depois, quando ele teve o encontro com Jesus, algo já começou a ser trabalhado. A alma dele está sendo preparada para aquele grande e precioso dia. A alma que lembra de coisas que fizeram, de traições, de adversidades. Mas o Espírito Santo está trabalhando, está preparando o corpinho. Um dia eu virei buscar você. E a sua alma eu já estou trabalhando. E o seu espírito já está sentado nas regiões celestiais. E lá dos céus, os céus governam a terra. Quando a gente entende que nós somos constituídos de 3 partes, irmãos, um dia ele virá o nosso corpo, será o último, mas até o corpo também será restaurado. A nossa alma está sendo trabalhada, por isso que nós não somos fiscais, irmãos. Eu tomei uma multa do imposto de renda, algo que eu havia feito há 5 anos, quando descobriram. Tinha acontecido um erro do meu contador, já fazia 5 anos. Mas o fiscal da Receita Federal não quis saber o tempo. Ele me multou, ele aplicou multa, ele aplicou juros. E eu estou há 28 anos pagando aquilo que um fiscal descobriu. 28 anos, faltam mais 2 anos para eu quitar. Aquilo que eu fiz em 1 ano, me custou 28. Tem gente que errou com você. E você está agindo como fiscal da Receita. Que se passaram 2, 3, 4, 20. Quantos anos você vai precisar para realmente enxergar as pessoas como Jesus enxerga? Jesus não enxerga como você está. Jesus já colocou você está sentado, ouça isto, Márcio. Você neste exato momento está sentado com o ressurreto dentre os mortos na glória. Quando você entender plenamente isso, lá dos céus, você pode governar a terra. Lá dos céus, Deus está trabalhando na sua alma, coisas que fizeram e que você fez. Mas um dia o sonho de Deus é que quando você morrer para a sua carne, sua alma vai se unir ao Espírito que já está com o Senhor. Mas Deus ama tanto você, já salvou o seu espírito. Estávamos mortos, Deus já salvou o seu espírito, está te preparando para a eternidade. E quando unir o espírito e a alma, chegará um dia onde Deus vai pegar o seu espírito e pegar a sua alma. E disse: Márcio, quando você estava sendo formado no ventre da sua mãe, eu sonhava com o seu corpo. Agora vamos lá embaixo. Agora chegou o dia da sua plenitude, porque eu morri para salvar o seu espírito, a sua alma e o seu corpo. Eu te chamei para estar comigo para toda a eternidade. Irmãos, quando a gente começa a entender, irmãos, que Deus está trabalhando na nossa vida, nós estamos sendo preparados para a terra e preparados para o céu. Amém? Não somos mais desta terra. O nosso espírito já está reinando com o Senhor. Nossa alma está sendo preparada. Tenha paciência com as pessoas. Perdoe. Mas mestre, quantas vezes eu tenho que perdoar? 70 vezes 7 se precisar. Porque o uso do número 7 à toa não, porque 7 representa a plenitude. Isso significa que todas as vezes que pecarem contra você, todas as vezes você precisa perdoar. Nem todos vão entender o seu perdão, mas o importante, Jesus investiu em 12. Até o fim. Repita comigo: o mais importante não é o que as pessoas fazem comigo. O mais importante é o que eu decido fazer com as pessoas.
Eu decido abraçar a Judas e chamá-lo. Aqui viestes, meu amigo. Judas não valorizou isso. Quem desistiu de Judas? Ele próprio. Diga assim: eu não posso nunca desistir de ninguém. Ela pode desistir dela, mas eu não. Eu preciso me reconciliar com todos, porque eu olho a todos, não como a carne, mas com o Espírito. Os embaixadores de Cristo. Irmãos, nós representamos o céu nesta terra. Aonde a gente mostra isso? Na nossa célula, no nosso trabalho, na nossa casa. Aonde é a nossa embaixada, irmãos? Aonde é a nossa embaixada, irmãos? Começa na nossa casa, na nossa célula, na nossa igreja. Eu me reconcilio com todos e eu trago a glória dos céus para esta terra, porque pelo Senhor é que eu marcho. Diga assim: eu continuo merecendo ir para o quinto dos infernos. Diga para o seu irmão assim: você continua, mesmo sendo um extraterrestre. Diga assim: você para mim é um ET. Diga para ele, sem elogio, irmãos. Isso não é ofensa, não. Diga para ele assim: eu sempre imaginei que você tinha uma carinha estranha, seu extraterrestre. Aonde estão os extraterrestres? Irmãos, nós somos cidadãos dos céus. Nós esperamos uma recompensa do nosso general. Nós não lutamos com a nossa força, nem com o nosso desempenho. Nós não lutamos com os nossos diplomas. Nós não lutamos com aqueles que com o nosso network. Não, nós lutamos pelo nosso general. E é pelo nosso general que nós marchamos e vencemos as batalhas. Amém? Amém? Diga para o seu irmão: levante-se. Mas é para levantar mesmo, irmão. Pelo Senhor! O Senhor, marchamos sim, seu exército poderoso é. Sua glória ser vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Para ver, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. Segura um pouquinho aqui, ó. Diga assim: eu não luto pela minha reputação, porque a minha reputação não vale nada. Você entende isso? Alguns de nós morreremos aplaudidos, outros de nós morreremos cuspidos. Irmãos, olha como morreu Oséias, olha como morreu Jeremias, irmãos. A gente gosta de Elias, que subiu numa carruagem de fogo, mas olha Jeremias, olha Oséias, olha estes homens que também eram homens de Deus, irmãos. Mas repita comigo: não importa o que a terra faça a meu respeito, porque eu não sou desta terra. Eu sou cidadão dos céus, e é por causa dele, e é para ele que eu marcho e que eu venço. E os vencedores aplaudam pelo Senhor. Pelo Senhor, marchamos sim, seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus. Vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecer. O nosso general. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo.
existirá. Irmãs, se eu fosse um demôniozinho meia boca, eu ia matar todas vocês. Diga assim: o meu corpo precisa expressar o que há lá dentro. Diga assim: há dentro de mim uma alegria celestial. Chacoalha seu irmão, alegre-se, mano. Alegre, dá um empurrão nele e diga assim: você é cidadão dos céus. Vamos fazer festa para o Senhor. Vamos fazer festa para o Senhor. Ei, o nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. nenhum inimigo. Nos exigirá. O nosso general. O nosso general Ei. é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo Nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. nenhum inimigo nos resistirá. Aleluia! Aleluia! Amém! Amém! Quando vieram ouvir a voz de Deus, pergunta, segura um pouquinho e eu peço, quando o pastor Josimar vem aqui, eu não quero sair daqui decepcionado. Eu fui pregar uma igreja, eu perguntei o que Deus falou com vocês. Eles falaram tudo, menos aquilo que eu preguei, irmãos. Falei, nossa, mas nenhuma. O que é que Deus? Porque quando a gente tem um encontro com a palavra de Deus, irmãos, a gente não pode sair o mesmo. Nós não viemos assistir um show. Nós não estamos aqui porque nós gostamos do Josimar. Nós estamos aqui por causa do evangelho pregado através do Josimar. Você entende isso? Você não pode estar aqui por causa de um homem. Você precisa estar aqui por causa do evangelho que é pregado neste lugar. O que Deus falou conosco? Quero ouvir de alguns. Quero ouvir de alguns. Segura um pouquinho. Hã? Pela graça, não foi você. Não foi você, Antonieta. Foi Ele que tornou você reconciliadora. Você vai reconciliar muitos pais com os filhos. Filhos com os pais. Irmãos que não se falam. Deus quer usar você para trazer aquele que está distante para falar novamente. Que mais que Deus falou conosco?